Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aulinha então de biologia. Hoje a gente vai fazer a segunda parte da sistemática biológica, então a gente vai estar falando do grupo das plantas, né, dos vegetais. E aqui eu vou dividir em 5 aulas, completando aí, totalizando as 15 aulas de sistemática. Começando aqui na aula de número 11, o que a gente vai trabalhar é a taxonomia vegetal. Então estudar como classificar essas plantinhas e como criar basicamente grupos que se assemelham e que façam sentido do ponto de vista evolutivo. Além disso, é importante dizer que a gente vai estudar depois na sequência como essas plantas se comportam e o funcionamento delas, tá? Mas vamos começar logo de cara falando um pouquinho de quem são as plantas. Então, quem são esses indivíduos do reino Plantae ou do reino também chamado de Metaphyta? Obrigatoriamente todos são pluricelulares. Aí vale dizer que as algas faziam parte desse grupo e por isso em alguns livros mais antigos você pode ver que ainda tem seres unicelulares. Aqui já não cabe mais, tá? Porque falando de plantas mesmo, a gente sempre tem seres pluricelulares. Todos aqui são eucariontes, obrigatoriamente. Todos são autótrofos, ou seja, produzem o próprio alimento. E aqui pode estar passando sobre a cabeça de vocês a ideia das plantas carnívoras. E vale lembrar que as plantas carnívoras, sim, elas podem se alimentar de insetos, mas isso em geral é para acompanhar a dieta delas, que vai acabar sendo muito pobre em certos minerais. Em geral, elas vivem em solos muito pobres em minerais e elas complementam se alimentando desses insetos, mas elas fazem, sim, fotossíntese. E por essa razão, assim como todas as outras plantas, são autótrofas. E outra característica que toda planta vai ter, bem como as plantas carnívoras, é a parede celular de celulose. Todas elas têm essa característica, as algas também vão ter isso, tá bom? Agora, a gente vai ver que a fase de vida dela importa muito aqui, porque na verdade a gente está falando de seres vivos que têm duas fases de vida. O ciclo de vida que eles performam é o ciclo haplo-diplo-bionte. A gente já falou um pouco desse ciclo lá em reprodução, mas eu quero voltar a esse ponto por causa da importância que a gente vai ver isso aqui para o ciclo de vida de cada divisão. Para começo de conversa, temos dois organismos, por isso o nome haplo-diplo-bionte. Haplo de haploide, diplo de diploide. Então tem uma fase de vida que vai ser haploide. A gente vai chamar aqui nas plantas essa fase de vida de gametófito. E a gente vai ter uma fase de vida que é diploide, que a gente vai chamar essa fase de vida aí de esporófito. Por definição, o esporófito faz esporos, enquanto que o gametófito faz gametas. Então, acompanhando aqui nessa fase de vida, o que a gente vai observar? Que o organismo diploide, que é o esporófito, produz esporos através de uma meiose. Meiose que a gente chamava de espórica. Tá? Lembrando que aqui é diferente dos animais. Nós fazemos meiose para produzir gametas. Tá bom? Então, produz aqui os esporos haploides através da meiose, que crescem e formam organismos chamados de gametófitos. Os gametófitos, por outro lado, vão produzir gametas, e esses gametas, quando fecundarem, vão formar um zigoto que vai dar origem a um novo ser vivo agora diploide, que é o nosso querido esporófito. Tá? Então vejam que é sempre através desse ciclo vicioso aqui, ciclo reprodutivo, onde a gente tem uma alternância de gerações, onde um esporófito produz gametófitos e um gametófito produz esporófitos. Tá? Agora, a gente vai ver que é muito importante entender quem é a fase dominante aqui, dependendo do grupo. Porque o gametófito vai produzir gametas, e gametas precisam de ajuda para fecundar. E muitos dos gametas, a gente vai ver em dois grupos, são flagelados, tem aquela caudinha igual ao espermatozoide. Então vão precisar nadar para chegar até o gameta feminino, o que não é muito bom porque cria uma dependência do ambiente aquático. Agora, por outro lado, o esporófito não. O esporófito ele é independente do meio aquático, ele consegue sobreviver apenas da água da chuva, coletando para suas células, né? Lembrando que todo ser vivo depende de água. Mas a gente vai observar que essa predominância de uma fase de vida ou de outra vai ser muito importante. E aí, falando disso, vamos aproveitar e falar do primeiro grupo, o primeiro grupo de plantas que existe, tá? Que é a divisão chamada das briófitas. As briófitas, então, são as primeiras plantas a existirem no nosso planeta, e eu sempre gosto de fazer um paralelo um pouco com dois grupos, tá? Com as esponjas e com os anfíbios. Por que isso? Primeiro com as esponjas. As esponjas, quando a gente estudou lá nos animais, eram o grupo, né, o filo mais simplesinho que tinha, que basicamente mal parecia um animal, mas era animal por definição, graças à multicelularidade. Aqui é a mesma ideia. A planta, ela não precisa ser tão complexa para ser chamada de planta. Ela começa a ser planta aqui a partir do momento que ela ganha duas coisas. O embrião protegido no gametângio feminino, que é uma estrutura aí de
feminina de armazenamento dos gametas, que vai passar a abrigar o embrião pós-fecundação. Lembrando que então, o gametângio feminino abriga o gameta feminino, mas ele vai acabar recebendo o gameta masculino para que haja fecundação. E mais do que isso, toda planta, por definição, é terrestre. Não temos mais seres aquáticos obrigatoriamente. Ah, mas tem a Vitória Régia. Sim, a gente tem plantas aquáticas que voltam para a água. Seria como se fosse a baleia, né? Que é um mamífero aquático, mas seus ancestrais mais próximos eram terrestres. É a mesma ideia aqui no caso lá da Vitória Régia, porque a gente tem uma saída da água. Então a alga, ela era um tipo de ser vivo dependente do meio aquático. E a briófita é o primeiro grupo aqui que origina a partir das algas verdes a dominar em parte o ambiente terrestre. A gente nem gosta de usar essa palavra dominar. Eu diria que passa a habitar, seria melhor. Por quê? Ela vai habitar o ambiente terrestre, mas só vai viver em ambientes úmidos. Mas por que consegue sair do ambiente aquático? Porque passa a ter uma fina camada protetiva feita de cutina, um material rígido, impermeável, que vai formar o que a gente chama de cutícula, tá? Que vai evitar a desidratação por parte desses vegetais. A cutícula não é 100% impermeável, então ela não é 100% funcional para que você viva no ambiente seco, mas ela já é suficiente para proteger esses vegetais em um ambiente terrestre e um ambiente que seja úmido. Onde que a gente vê muito dessas briófitas? Hein? Vamos dar exemplos. A gente está falando aí dos musgos das hepáticas. A gente vê principalmente eles habitando ambientes de cachoeira, de riacho, onde ainda há muita umidade e muitas vezes pode ficar até molhado de fato. Tá? Os musgos, em geral, vão viver em colônias, então são vários musgos. A gente vê muito em rocha, em tronco de árvore. Vocês às vezes chamam isso de lodo. Na verdade, são vários pequenos musgos, tá? Eles não têm muitas estruturas funcionais, a gente vai ver isso. Eles têm apenas órgãos falsos, mas eles começam a habitar o ambiente terrestre, o que é muito interessante. As hepáticas são similares, a diferença é que ela tem uma estrutura que a gente chama de talo, que vai ser achatado, tá? Então, geralmente, em vez de crescer para cima, como a gente vê esses musguinhos aqui, ela cresce lateralmente, tá bom? Agora, o que essas plantas têm de fato? Elas têm poucas coisas. Tá? Então, o fato do embrião ser protegido é muito bom para a sobrevivência delas. Tem maior chance do embrião se desenvolver, coisa que não temos nas algas. O fato de ter uma fina camada de cutina formando a cutícula significa dizer que consegue viver já no ambiente terrestre. Agora, pela falta de um sistema circulatório ali dentro, ou seja, uma circulação de nutrientes bem feita, a gente vai acabar observando plantas de tamanho muito pequeno, então poucos centímetros, e plantas que são muito simples, a ponto que elas não têm órgãos verdadeiros. Tá? E aqui eu vou voltar de novo para a comparação com os animais. Agora eu vou comparar um pouco com os anfíbios. Lembrar que os anfíbios eram seres vivos que saem do ambiente aquático, vivem no ambiente terrestre, mas vivem toda hora próximo ao ambiente aquático, porque precisavam para a reprodução e precisavam por causa da sua pele úmida e fina. Aqui é muito parecido, a reprodução aqui vai ser muito dependente do ambiente aquático, porque o musgo que a gente está observando é o gametófito. Então ele vai produzir os gametas e o gameta é flagelado, ou seja, ele só vai conseguir se reproduzir se houver água nesse ambiente, quase que submergindo essas plantas. E por que seria o ideal até submergir? Porque essas plantas são tão simples e elas têm uma fina camada de cutina que elas iam desidratar, primeiro ponto, e segundo, elas não conseguem distribuir os nutrientes porque não tem vasos condutores de seiva. E aí com isso, a distribuição é célula a célula. E por isso que a gente diz que não tem órgãos verdadeiros, porque aqui não é um caule de verdade, não é uma folha de verdade, não é uma raiz de verdade. Esse termo oide aqui no final vem de falso. Então é um caule falso, uma folha falsa e uma raiz falsa. Porque em vez de fazer apenas o papel que deveria fazer cada um desses órgãos, cada célula ali dentro vai precisar fazer todos os papéis. Elas precisam multiplicar as suas funções, uma vez que não há uma comunicação direta, não há uma comunicação eficiente. Tá? Então por isso que a gente fala aí da existência de cauloide, filoide e rizoide. Fora que o rizoide aqui não consegue absorver a água dos minerais, precisa tirar direto a água. Então o próprio filoide, como o cauloide, pode fazer isso. E todas as partes têm uma capacidade aí de formar e também fazer a fotossíntese. Perdão, mudou aqui, gente. Agora, é muito interessante que vocês entendam que essas estruturas, elas até têm certas funções prioritárias. Então, quando a gente fala aqui de filoide, pensa em folha. Então, sim, a fotossíntese aqui é o mais importante. O cauloide lembra de caule, a sustentação é o mais importante. Aqui o rizoide, a fixação vai ser um ponto mais importante, apesar de não fazer absorção de água e sais minerais. Mas todas as células aqui são capazes de fazer um pouco de tudo. Ou seja, não há especialização porque não há
comunicação, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida desses seres. Porque o ciclo de vida aqui, ele é importante para que a gente possa entender que, para começo de conversa, o gametófito é a fase dominante. Então, por isso, quando a gente olha para o músculo, a gente está olhando, na verdade, para o gametófito. E por isso eu vou depender muito da presença aí de gametas nadantes, tendo a presença do ambiente aquático. Em geral, essas plantas vivem até submersas em gotas de água perto de uma cachoeira ou um riacho, por exemplo. Para que possa ser feito o quê? O anterídeo, que é o gametângio masculino, vai produzir os gametas masculinos, chamados de anterozoides. Esses anterozoides, vejam, eles nadam até o gametófito feminino. Lá no gametófito feminino, a gente vai encontrar o arquegônio. O arquegônio, que é o gametângio feminino, ou seja, abriga o gameta feminino, que é chamado de oosfera. Quando esses anterozoides encontram o gameta oosfera, há uma fecundação e forma-se um embrião aqui dentro. Este embrião, lembra-se, alternando gerações. Se a gente está falando de um encontro de gametas, é porque foi feito a partir de um gametófito. Logo, o filho, esse embrião 2N aqui, vai ser, na verdade, um esporófito. O esporófito, ele nem se separa, tá, da fêmea. Ele fica na planta feminina aqui e se apoia nela. E o esporófito aqui é temporário, ele dura poucos dias, cujo objetivo dele é apenas multiplicar e produzir muitos esporos, por meiose, lembre-se. Esses esporos, por sua vez, vão ser liberados no ambiente e quando caem no solo, vão formar um gametófito jovem que cresce e se desenvolve. Vejam, então, que é um ciclo de vida simples. O que a gente adiciona ao que a gente já conhecia? Os nomes dos gametas que já apareceram em provas discursivas, tá? A nível de Enem, acho pouco provável que vá aparecer. O mais importante, talvez, seria vocês lembrarem que aqui o gametófito ele é o dominante, ou seja, há uma maior dependência do ambiente aquático. Agora vamos para o segundo grupo, que foi uma evolução e tanto aqui. Então o segundo grupo a gente chama são as pteridófitas. Pteridófitas são grupos de plantas as quais passam a crescer muito mais, por isso o nome ptero, que tem a ver com o ar. A gente pode pensar, por exemplo, no pterodátilo, né, que voava, não era um dinossauro, mas um grupo próximo. A gente tinha aqui, então, como novidade nas pteridófitas, o fato delas crescerem, mas está associado à grande novidade, que são os vasos condutores de seiva. Então a gente passa a ter comunicação entre as células, o que vai levar também à formação de órgãos verdadeiros, que seria uma outra possível novidade evolutiva aqui. Além disso, a gente pode citar também a fase de vida esporófito agora como dominante, que é um marco importante, lembrando que o gametófito ainda dependia muito da água. Então aqui, quando eu olho para uma samambaia ou para uma avenca, que são exemplos aí, por exemplo, de pteridófitas, a gente vai poder observar sempre o esporófito. Aqui o gametófito é que dura muito pouco tempo, menos de 24 horas, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Qual foi o grande tema, e muitas vezes, de questões? É associar os vasos condutores de seiva que surgem aqui ao crescimento vegetal, então há uma distribuição melhor dos nutrientes, com isso a planta cresce, temos aí pteridófitas de mais de 5 metros de altura no passado, e a gente também tem que associar ao fato dos vasos condutores de seiva permitirem o surgimento de órgãos verdadeiros, que aqui são 3, tá? Nessas plantas a gente pode ver a raiz, o caule e a folha. O caule aqui ele tem um formato de rizoma e muitas vezes pode ser visto como se fosse uma raiz, mas ele é mais para caule, tá? E a folha em geral já é todo o vegetal que a gente vê aqui exposto, tá bom? Agora, este tipo aqui de planta, ela é bem característica pela presença de uma coisinha que já apareceu consideravelmente em prova, que são bolinhas, tá? Geralmente podem ser pretas, alaranjadas ou roxas, que aparecem na parte embaixo, tá, da folha da samambaia, que são os soros. Soros, na verdade, são gametângios, esporângios, que vão conter esporos, ou seja, são estruturas que armazenam esporos, e caso você passe o dedinho ali, aquele pozinho que sai no seu dedo, aquilo são esporos. Se você quiser ajudar aquela samambaia, você pode jogar aquele pozinho no solo, que você vai levar à formação de mais uma samambaia. Repare que aqui a samambaia ela é muito falada por ser uma planta comum de casa, mas ela é um pequeno exemplar, né? É uma espécie que a gente ainda vê muito, mas não vemos muitas outras espécies. E a gente pode pensar, ué, as pteridófitas então são tão ruins assim, elas não foram bem evoluídas? Não, a evolução delas está ok, só que são plantas ainda muito simples e que já tiveram seu momento, tá? Então a gente já teve um momento onde o planeta Terra era dominado por samambaias e outras pteridófitas. Mas hoje a gente vai ver que esse tipo de planta ficou um pouco ultrapassado do ponto de vista de complexidade. Agora, vamos lá. Se o esporófito é a fase dominante, já mostra pra gente que há uma menor dependência da água.
E se há uma menor dependência da água, vamos entender o ciclo de vida deste grupo. A gente tem então uma samambaia que é um esporófito produzindo com sua certeza um esporo. Na verdade, vários esporos. Então, lá naqueles soros, aquelas bolinhas que ficam embaixo da folha, a gente vai encontrar esporângios, que são estruturas que armazenam esporos. Esses esporos vão para o ambiente, vão cair no solo e vão germinar. A partir dessa germinação forma-se um gametófito, que ele vai ter nome aqui, tá? Ele é chamado de prótalo. Muitas vezes ele aparece como célula em forma de coração. Não é uma célula, na verdade, é uma estrutura, é um ser vivo, é o gametófito. Só que este prótalo é um pouco peculiar porque ele, por ser uma fase de vida a qual dependeria de água, a gente pode pensar que isso pode ser ruim para a planta. Só que ele já vai ter água que ele acaba levando a partir da sua formação aqui nos esporos e com isso ele vai simplificar esse uso de água, ou seja, o uso aqui reduz bastante. Fora que, normalmente os gametas precisam se encontrar numa distância relativamente grande. Aqui não há essa necessidade. O gametófito não tem gametófito masculino e feminino. O gametófito já possui tanto o gameta feminino, a oosfera, quanto o gameta masculino, o anterozoide. Ambos se encontram aqui dentro deste gametófito e vão levar à formação, a partir da fecundação, de um novo esporófito, um esporófito jovem que vai crescer e vai se desenvolver em uma samambaia ou outra pteridófita. Então vejo que muda muito pouco aqui novamente, a gente vê na verdade a presença do esporófito como dominante, como grande sacada, e a presença dos soros como uma novidade, tá bom? Agora vamos para o terceiro grupo, que aqui começa a ficar interessante, porque foi o grupo que de fato conquistou o ambiente terrestre. Por quê? Porque eles passam a ter duas coisas, semente e grão de pólen. Mas a questão da conquista, de fato, no ambiente terrestre está muito associada ao grão de pólen. O grão de pólen vai ser o gametófito masculino e era uma estrutura que consegue transportar os gametas sem depender de água. Então a gente não tem mais gameta flagelado. Agora o gametófito leva os gametas até a planta feminina através do ar. Através aqui nesse grupo, inclusive, do vento, fazendo com que a gente não tenha mais a necessidade de água para a reprodução, tá? O que é um marco muito importante. Essa independência reprodutiva aqui é um fator que a gente pode comparar lá com os répteis, no caso dos vertebrados, que faz com que agora a gente possa encontrar gimnospermas espalhadas por todo o ambiente terrestre. Ambientes muito frios, ambientes muito secos, tá? Vão ter a presença aí de gimnospermas. Outro ponto de novidade aqui é a semente, que inclusive está no nome. A palavra esperma aqui, que aparece em gimnosperma, vem justamente de semente. A semente ela não tem a ver com a independência da água, ela tem muito mais a ver com a sobrevivência do embrião. Porque agora o embrião ele não está sozinho, ele vai estar acompanhado de um material, de uma estrutura, que é o endosperma. O endosperma é uma parte nutritiva da semente que vai servir como nutriente para que aquele embrião possa crescer e se desenvolver nos seus primeiros dias sem se preocupar em fazer fotossíntese. Até por isso, onde a gente encontra a semente? No subsolo. Lá não há luz. Então, em tese, esse ser vivo não vai ser capaz de fazer fotossíntese nos primeiros dias, mas isso não é um problema, porque com o endosperma, ele vai conseguir desenvolver tranquilamente, tá, o seu pequeno corpo até que ele saia do subsolo e comece a fazer fotossíntese por conta própria, tá bom? Agora, por que o nome gímeno? Gímeno vem de nua, ou seja, a semente está nua, ela não tem proteção em volta dela. Então aqui a gente não vai ver a presença do fruto. Outra coisa que a gente também não vai ver nessa planta é a presença de flor. Então a gente vai ver que a polinização aqui é muito mais simples, tá? E se ela não tem flor, o que ela vai ter de órgão a mais da folha, do caule e da raiz que a pteridófita já tinha? Ela vai ter estruturas chamadas de estróbilos, que vocês popularmente conhecem como pinhas ou como cones. São as estruturas que estão aqui na imagem, ó, que eu tentei desenhar ali, tanto em vermelho quanto em azul. Essas estruturas aqui, elas vão acabar produzindo ou recebendo o nosso querido grão de pólen, que é a parte mais importante aí da reprodução desse grupo e do próximo grupo que a gente vai trabalhar. Então, esses estróbilos são os órgãos reprodutivos aqui desse grupo. E a gente vai ver que isso é muito importante porque esses órgãos reprodutivos ficam visíveis. O que vai fazer deste e do próximo grupo o que a gente chama de fanerógamas, tá? Estruturas reprodutivas expostas. Agora, vamos conhecer mais esse grupo. É um grupo que popularmente é chamado de conífera, tá? Pode ser também chamado de pinheiros.
Por quê? A gente não tem muita diversidade aqui, mas a gente tem um padrão, basicamente, dessas plantas. A grande maioria tem esse formato de cone, justamente pelo fato de viver em ambientes temperados. Ambientes que quando a gente tem calor, tudo bem, mas quando a gente está no inverno, a gente tem neve. Então, como elas não vão perder suas folhas, elas não são caducifólias, elas vão acabar deixando a neve cair pelo seu formato cônico, que é inteligentíssimo do ponto de vista evolutivo. Não que elas tenham pensado em fazer isso, mas que olha que maneiro como a sobrevivência fez com que houvesse uma adaptação tão bem feita. Agora, falando sobre a polinização, a gente vai ver aqui já no ciclo de vida, ela é exclusivamente feita pelo vento, que a gente chama de anemofilia ou polinização anemófila, tá? Então, o pólen ele vai transitar de uma planta até outra apenas pelo vento. Isso é muito pelo fato das pinhas, dos estróbilos não serem atrativos a nenhum tipo de animal. Então, o vento aqui vai ser muito importante. E vale dizer que a gente tem vários pinheiros por aí, nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, é muito comum esse tipo de planta, aqui no Brasil não é. A gente só tem uma espécie genuinamente nacional de pinheiro, que é a araucária. A araucária que vai ser conhecida também como pinheiro do Paraná. Ela tem aí uma grande floresta ali na região do Paraná e de Santa Catarina, mas existem outras regiões, como aqui no Rio de Janeiro, também em São Paulo. Tá? Então é um tipo de planta muito comum para a região sudeste e sul. Agora, outra coisa que é muito comum aqui na região sudeste e sul é o pinhão, que é um produto que já apareceu em vestibulares mais localizados, como a Unesp, como a FUVEST, como a UERJ, que cobram a ideia de o que seria esse pinhão. Muita gente acaba achando que o pinhão, por ser saboroso, é uma fruta ou um fruto. Na verdade, não é, porque é, sim, a semente da araucária, e não poderia ser fruto porque gimnosperma não tem fruto. Lembrando que aqui a semente é nua, ela é desprotegida. Tá? Agora, essa semente, ela é importante que você conheça essa categoria, ela vai ser extremamente nutritiva, mas quando eu estou comendo aí o pinhão, o que eu estou comendo de fato que é nutritivo? É o próprio nutriente para o embrião, é o endosperma que a gente vai conhecer já, tá bom? Agora vamos para o ciclo de vida aqui deste grupo. Eu vou acompanhar mais aqui pelo desenho que fica um pouquinho mais organizado. Então, mais uma vez, vejamos que o esporófito vai ser a fase de vida dominante. A gente tem dois esporófitos aí, ou a gente pode ter uma planta hermafrodita, produzindo ambos os estróbilos. Vamos supor que essa aqui é hermafrodita e ela está produzindo ambos os estróbilos. O estróbilo masculino, ele vai fazer meiose, né? Lembrando que esporófito faz meiose para criar os chamados micrósporos, esporos microscópicos, muito pequenos. Enquanto que o estróbilo feminino, este vermelhinho aqui, vai fazer por meiose o que a gente chama de megásporo, tá? O megásporo aqui vai ser uma estrutura bem maior, não é tão grande assim comparado a uma célula comum, mas é grande comparado ao micrósporo, que vai acabar formando o gametófito feminino. Lembrando, esporos quando germinam formam gametófitos. Só que repara que o gametófito feminino ele fica aqui dentro do cone, aqui dentro do estróbilo feminino. Já no masculino, esses micrósporos se desenvolvem aos grãos de pólen. O grão de pólen, como eu falei para vocês, que é o gametófito masculino. Cuidado, tem gente que acha que é o gameta, não é. Ele transporta os gametas, porque por ser um gametófito, ele é capaz de produzir gametas. O gameta está aqui dentro, ó, tá vendo? Essa parte em amarela que eu desenhei aqui, mas a estrutura grão de pólen é o gametófito, tudo bem? Por isso, este gametófito ainda precisa encontrar o seu respectivo. Então, se ele é o masculino, ele precisa encontrar o feminino. E aonde que ele vai encontrar isso? Ele vai encontrar aqui dentro, tá, do estróbilo feminino. Veja que esse desenho aqui está até ruim perto deste. Olha como que é o estróbilo feminino aqui dentro. Ele tem vários espaços para que, pelo vento, o grão de pólen venha e se encaixa aqui nesse espaço. Repara que ele vai construir um prolongamento que a gente chama de tubo polínico, que é uma grande novidade importante, porque esse tubo polínico vai acabar crescendo na direção do gametófito feminino. Então, esse desenho que eu estou fazendo aqui, ó, ele mais estruturalmente ele está aqui dentro, ó, essa estrutura branquinha aqui que está escondida dentro do estróbilo, dentro da pinha feminina. Aí este tubo polínico vai entrar ali e vai fecundar o gameta, que é a oosfera, de novo, o mesmo nome, que estava protegida pelo gametófito feminino. Havendo a fecundação, veja que o gameta está aqui em amarelinho, em laranjinha, é o núcleo espermático, a gente vai ter a formação de um embrião. E em volta desse embrião, o que a gente vai ver se desenvolver? O endosperma primário. Como eu deixo claro aqui, o endosperma, a gente já falou algumas vezes dele, a função dele é nutrir o embrião até que ele ganhe capacidade de fazer fotossíntese por conta própria.
muito importante para a sobrevivência dele e até porque a semente pode durar um tempo lá no subsolo até que as condições sejam as mais adequadas. E por isso é importante ser tão nutritivo e por isso que a gente usa na nossa dieta. E vale até dizer que não é bom comer muitas sementes porque tem muita gordura lá. Então é um tipo de armazenamento bom porque vai ser uma reserva de longo prazo. E vale dizer, repare aqui, que o endosperma primário ele vai ser formado a partir da estrutura feminina, o gametófito feminino, que vai produzir esses nutrientes para que o embrião esteja protegido e bem nutrido até que ele possa crescer e se desenvolver a um esporófito jovem, tá? Muito importante que vocês entendam, então, que a gente basicamente tem aí a reprodução através da polinização, que é a transferência do grão de pólen produzido no estróbilo masculino, que vai pelo vento até o estróbilo feminino. É assim que funciona aqui nas gimnospermas. Agora vamos para o quarto e último grupo, que é o grupo das angiospermas, que é o grupo mais diverso que tem, é o grupo mais populoso aqui e a gente vai ter tantas espécies e tantos indivíduos pelo fato bem simples. É o grupo que é mais capaz de se reproduzir, que é o mais capaz de se dispersar pelo planeta por duas estruturas. Flores, que vão atrair polinizadores, enquanto que a gente tem os frutos, que vão ser importantes para dispersar as sementes o mais distante da planta original. Vamos por etapas. Por que é bom atrair polinizadores? Porque o vento ele tem um limite do quanto ele pode levar o seu grão de pólen. Enquanto que um animal que carrega o grão de pólen para você, ele vai conseguir atingir às vezes distâncias, quilômetros muito maiores. Ou às vezes, eu não preciso de um animal. A gente pode pegar o coco, por exemplo, que vai boiar pelo oceano podendo chegar em outro continente, o que é muito interessante do ponto de vista aí dos frutos. Então, a reprodução e a dispersão aqui são muito melhores do que a gente poderia imaginar no outro grupo, o grupo das gimnospermas. Para começo de conversa, vamos falar só das flores. Por que atrair polinizadores? Como ela faz isso? Primeiro, através da cor das suas flores. Então, cores chamativas vão ser muito boas para que chame a atenção daquele polinizador. Agora, ele vai lá e ele precisa de alguma coisa. Por que faz ele voltar? Porque a cor pode ter sido o chamativo inicial. O que faz ele voltar é o néctar. O néctar que vai ser um líquido muito doce e nutritivo para que um animal esteja compelido a voltar constantemente à flor para buscar mais comida, tá? Então isso cria uma relação aí que pode ser de protocooperação ou mutualismo. Agora vale dizer que essas flores, muitas vezes, a cor delas precisa ser chamativa. Por exemplo, tem algumas que têm flores brancas, que é para chamar animais que são noturnos. Em geral, a cor branca vai ser um bom contraste de noite. E além disso, tem flores que a cor não é chamativa porque elas abusam de outra coisa, de odores. Então os odores também podem ser chamativos para esses animais polinizadores. Agora vamos para a segunda parte. Por que o fruto é tão importante? Porque a planta, quando ela produz a semente, se essa semente cai ao lado dela, ela está criando um concorrente de nutrientes. Lembrar que ela depende dos nutrientes do solo e da luz do sol. Então ter uma planta exatamente ao seu lado não é a melhor das ideias. Por isso, para essas plantas, o fruto vai ser muito importante porque ele vai fazer com que a semente, o seu filho, entre aspas, vá para locais muito distantes de onde você está. Como que o fruto faz isso? O fruto, em geral, ele vai ser saboroso, ele pode ir voando, tá? E tem diferentes estratégias, mas a melhor estratégia de todas, eu diria que é a do coco, que é maluquice, né? De pensar que tem coqueiro em tudo que é praia desse planeta. Porque o coco vai boiando, tá? E vai chegar até uma praia, onde ele vai crescer e se desenvolver num novo coqueiro. Muito inteligente, muito interessante, né? Agora, isso gerou uma diversidade muito grande, a ponto que hoje mais de 80% das plantas são angiospermas, tá? E isso muitas vezes está se apoiado aí nessas duas grandes características que eles ganham. Aqui, para citar alguns exemplos, a gente pode pensar que toda planta que tem um fruto famoso, com certeza é uma angiosperma. Então, laranjeira, mangueira, o morangueiro, e aí vai. Outro tipo de grupo que a gente pode pensar que com certeza também vai ser, são aqueles que são famosos pelas suas flores, orquídeas, lírios, roseiras. E a gente também pode pensar em algumas que não são tão famosas, como é o caso do feijoeiro, como é o caso do café, que é a planta do café, né, que é o cafeeiro, e até a grama, tá, que são exemplos aí de angiospermas. Então vejam a diversidade. E entendam, não é só porque tem flores e frutos aqui que todas elas vão ter flores e frutos chamativos. Então a grama, por exemplo, não tem uma flor muito aparente e nem tem um fruto que a gente conhece por ser um fruto comestível. Então cada planta tem uma estratégia diferente aqui. Mas uma coisa é certa, se você souber que essa planta tem flor ou souber que ela tem fruto, você já pode ter certeza que está falando de uma angiosperma, tá bom? Agora,
vamos para o ciclo de vida, que aqui é um pouquinho mais complicado, né? Então, a estrutura reprodutiva aqui vai ser a flor, que a gente vai estudar em mais detalhes na aula que vem. A flor, ela tem uma série de partes para atrair os animais, mas aqui a gente vai destacar duas partes importantes. A parte aqui no meio, tá? A roxinha, que a gente vai chamar de gineceu, que é a estrutura feminina, a qual vai receber o grão de pólen, tá? Ela tá aqui desenhada, ó. Entenda que isso aqui é o ovário. O ovário que vai ser essa estrutura aqui mais embaixo, tá? Da nossa parte feminina, chamada de gineceu. E essa parte aqui em azul é o que a gente compõe, o que a gente chama de androceu. O androceu é a parte masculina, cuja essa parte superior aqui vai ser a chamada antera, é ela que vai armazenar e produzir os grãos de pólen, tá? Então, mais uma vez, a gente está falando aí de uma migração do grão de pólen até a outra planta. Lembrando que a antera, que é a parte masculina, vai produzir por meiose os esporos, aqui chamado de andrósporos, andro de masculino, que vão levar à formação do grão de pólen. Esse grão de pólen vai até a parte feminina, onde a gente vai ver ali os ginósporos, que seriam esporos femininos, formando o gametófito feminino. E este gametófito produz o gameta que está aqui, que é a oosfera, bem como estruturas auxiliares chamadas aqui de núcleos ou globos, não sei essa parte aí, polares, tá? Esses núcleozinhos polares vão ser muito importantes já, a gente vai conversar sobre isso. Mas veja que, mais uma vez, o que vai acontecer com o grão de pólen? O grão de pólen acaba chegando próximo. Aqui eu vou focar nessa imagem principalmente. Veja que ele para aqui na parte superior do gineceu, o que a gente chama de estigma, e ele vai prolongar, formando o tubo polínico, para descer até a região do ovário, onde ele vai acabar encontrando o gameta feminino, a oosfera, também chamada aqui muitas vezes de óvulo, onde a gente vai ter a fecundação acontecendo. Só que aqui entenda uma coisa, não vai ser uma fecundação apenas. Esse processo aqui vai gerar duas fecundações. Como que eu consigo entender isso? Primeiro eu tenho que entender que no caso do grão de pólen das gimnospermas, ele produzia um gameta, que a gente chamava de núcleo espermático. Aqui a gente de novo vai ter apenas um núcleo espermático sendo produzido inicialmente e depois um segundo. Então o mesmo nome mantém, mas agora eu vou ter dois núcleos espermáticos. Enquanto que a parte feminina, o gineceu, produz a partir dos ginósporos, tá? O gametófito feminino, que vai produzir dois tipos de células. A oosfera, que é o gameta feminino, e os globos polares, ou a gente pode citar aqui os núcleos polares. O que vai acontecer? Cada núcleo espermático se liga a uma célula. Então, o núcleo espermático número 1 vai se ligar à oosfera, formando o embrião. Veja que é N mais N, formando o embrião, que é 2N. Enquanto que o outro núcleo espermático ele vai fecundar os dois núcleos polares, as outras duas células ali produzidas, que também são haploides. Só que aqui vai ficar N mais N mais N, criando uma célula que é 3N, triploide, tá? Isso já foi perguntado em Enem, isso já foi perguntado em UERJ, já foi perguntado em FUVEST, o pessoal adora isso. Tecnicalidade, assim, total, é coisa técnica, é coisa de biólogo, mas eles gostam de cobrar isso, então você precisa saber. Esse tipo de célula triploide, ela vai ser o endosperma, que aqui, então, vai servir como nutriente para esse embrião. Mas vale dizer que a gente já viu o endosperma lá nas gimnospermas, mas aqui a gente tem uma novidade. Lá só quem fazia era a parte feminina, e por isso o endosperma era inclusive haploide. Aqui o endosperma é triploide porque ele é feito tanto por uma parte masculina quanto por uma parte feminina. É através de uma fecundação. Com isso vai formar a única célula da planta que é triploide, 3N. Inclusive essas células depois vão acabar não aparecendo mais porque elas só vão servir para dar nutriente para este embrião. Esse endosperma também já apareceu como célula-mãe de albúmen, porque albúmen vem justamente de nutriente, tá? Isso nas provas mais antigas lá de São Paulo. Agora, vamos recapitular para que a gente possa fazer um resumo do que a gente observou aqui. Então, a parte masculina produz na antera os grãos de pólen, que são os gametófitos masculinos, que vão, através de um animal, através da água, através do vento, aqui tem várias formas diferentes, vão acabar chegando até a parte feminina, o que a gente chama de gineceu. Esse gineceu vai abrigar o gametófito feminino, que abriga, por sua vez, os gametas femininos. Este grão de pólen estica seu tubo polínico e leva dois núcleos espermáticos até a parte feminina. O primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera, ou o óvulo, e forma um embrião.
e o segundo núcleo espermático vai fecundar os núcleos polares e com isso vai formar um endosperma triploide. E isso forma a semente. Então vejam aqui que a semente nada mais é do que uma estrutura que tem uma casca protetora, o embrião aqui dentro, que é 2N, e o endosperma, que aqui é 3N. Essa semente caindo no solo, ela vai acabar levando à formação de um novo esporófito. Outra coisa que muda é que agora essa semente ela não está nua. Angiosperma. Anjo vem de anjo, de proteção. Então aqui temos a proteção do fruto. Essa estrutura aqui, que é o ovário que protege o gameta feminino, vai crescer e se desenvolver pela ação de um hormônio chamado de auxina e vai formar o fruto, que tem como papel levar essa semente para o mais distante possível da planta mãe, tá bom? Agora, que formas que a gente vai ter de levar esse grão de pólen? E cuidado, tem muita gente que pensa que uma abelha, um beija-flor da vida se alimenta de pólen, está errado. Ele se alimenta do néctar e ele leva o pólen. Então, quando o animal chega próximo aqui a essa parte, essa estrutura chamada de cálix, para se alimentar do néctar, ele acaba sujando o seu corpo a partir desse grão de pólen. Então ele fica todo cheio de grão de pólen e quando ele for para a próxima planta, ele acaba deixando parte desses grãos de pólen cair na parte feminina, chamado gineceu. Tá? A gente tem aqui a anemofilia, que seria a polinização através do vento. A gente vai ter a hidrofilia, que seria a polinização através da água. E a entomofilia, que é através de insetos. Ornitofilia através das aves e a quiropterofilia, que seria através dos morcegos. Vejo que aqui a gente tem possibilidades. Quando a gente fala de polinização que não vai usar de animais, em geral a gente vai ver flores pouco chamativas, tá? Então flores muito pequenininhas, mas que vão produzir muito pólen. Justamente para quê? Para conseguir ter certeza que esse pólen vai chegar até o local correto. Já no caso daquelas que usam de animais, de insetos, aves ou morcegos, a gente vai ver em geral flores mais vistosas e também odores atrativos. E a gente vai ver a presença do néctar, que é uma forma aí de você ter uma maior certeza de que o animal vai querer voltar ali. Tem outras estratégias, tá? Tem uma orquídea, por exemplo, que imita um tipo de inseto fêmea para que o macho vá lá. É umas coisas muito curiosas, tá? Agora, varia realmente de grupo para grupo. E outra coisa que vai acabar acontecendo aqui é que a gente vai produzir menos pólen, porque em geral há uma maior certeza de que o grão de pólen vai ser levado até o lugar correto. E vale dizer que insetos e aves em geral são atraídos por flores mais coloridas, enquanto que os morcegos são mais atraídos por flores mais cheirosas e também por flores brancas, tá? Porque o morcego não é cego, ele só enxerga muito mal, mas ele consegue ver e principalmente o contraste ajudaria ele. Outro ponto importante é que essa planta que eu desenhei aqui, essa florzinha, ela é hermafrodita. Ela tem tanto o gineceu quanto o androceu, que é aí a parte masculina e feminina. Só que nem toda planta pode ter as duas, tá? Terão plantas que só vão ter ou o androceu ou o gineceu. Caso elas tenham as duas, tem que haver um cuidado muito forte, porque veja como eu desenhei aqui esse exemplo. A gente está vendo aqui que a parte masculina ela fica bem mais embaixo do que a parte feminina. Isso aqui é uma estratégia, tá? Para evitar qualquer tipo de autofecundação. Essa planta, se ela é hermafrodita, ela até pode se autofecundar. Mas ao se autofecundar, ela vai acabar tendo menos variabilidade genética. Isso não é interessante. Então, em geral, a gente vai ver que o gineceu fica mais alto do que o androceu, tá bom? Isso já foi perguntado aí em UERJ e outros vestibulares, então fiquem ligados. Mas, como eu disse, a maioria, tá? A maioria das plantas vão ser aí plantas que vão ter ou uma estratégia para ter plantas hermafroditas ou vão acabar sendo monóicas, ou seja, vão ter apenas um sexo no indivíduo. Ou vai ter uma flor masculina ou vai ter uma flor feminina, tá bom? Em relação à germinação da semente, vale dizer que este tipo de estrutura também vai ser muito importante, mas vai estar muito associado à sua dispersão. Então, no caso, a dispersão ela vai ser uma responsabilidade, ela vai ser trabalho do fruto. O fruto ele tem que atrair uns animais que a gente chama de dispersores para que eles se alimentem do fruto e liberem a semente o mais distante possível. Isso não é obrigatório, como eu disse, tem frutos que não usam de seres vivos, que é o caso, por exemplo, do coco, mas a gente vai ter, na sua grande maioria, um papel importante aí desses animais. Em geral, eles podem acabar engolindo as sementes e liberando junto nas fezes. Isso é até interessante, porque já vai acabar cheio de matéria orgânica ali, deixando aquele solo humoso. Mas tem outros que vão apenas se alimentar do fruto e vão largar a semente para trás. Isso, em geral, vai gerar uma semente que não fica tão distante assim, por exemplo, do fruto e da planta original.
Além disso, vale lembrar que a semente ela vai armazenar reservas nutritivas que a gente chama de endosperma, e a gente também pode chamar aqui apenas nas angiospermas de cotilédone, tá? Aí, a germinação aqui é um ponto importante porque é um processo de desenvolvimento do embrião e ele vai se desenvolver na medida que ele consome esses nutrientes, esse endosperma. Só que essa semente tem como esperar o momento adequado. Então a gente vai esperar um momento onde tem bastante oxigênio, onde tem bastante água, seja um ambiente quente, tá? Então cada planta ela pode largar suas sementes ali e depois a gente não necessariamente vai ter a germinação imediata. Pode haver um determinado período de espera, tá bom? Agora, caso realmente vá demorar, a gente fala que essa semente fica quiescente, ou seja, ela está aguardando, ela fica no estado de dormência para que ela só germine quando de fato o ambiente estiver adequado, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais desse estado de dormência quando a gente for falar lá dos hormônios vegetais, tá? Isso aqui varia muito de grupo para grupo. Eu dou o exemplo aqui da questão da neve, que é o caso da cerejeira, mas nem sempre é o caso de neve, pode ser um caso de queimada, como é o caso do cerrado, tá? Mas a planta ela pode esperar algum evento ambiental, no caso do cerrado muitas vezes são as queimadas, então as cinzas são o gatilho, e no caso da neve pode ser a hidratação do solo a partir do derretimento da neve, indicando que é o momento adequado para você germinar, tá bom? Bom, e para a gente já ir encaminhando para o final, a gente tem que falar um pouquinho dos grupos de angiospermas, porque dentro de angiosperma a gente vai ter dois grupos, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Aqui poucos vestibulares cobram, mas quando cobra gera uma confusão danada, então é importante que a gente conheça. Lembrando, o cotilédone é a parte nutritiva aqui, tá? Da semente, e a gente vai ver que nesse caso a gente tem dois cotilédones separadamente nas eudicotiledôneas, enquanto que nas monocotiledôneas eu vou ter apenas um cotilédone inteiriço. Qual é o exemplo mais comum, tá, de monocotiledônea como essa daqui? É o milho, tá? Enquanto que eudicotiledônea a gente pode comparar o exemplo do feijão, que é o mais clássico de todos. Repara que o milho muita gente acha que é semente, né? Muito louco. O milho na verdade é o fruto, tá? Por isso que eu quis desenhar bem claro aqui o fruto e lembrar vocês porque isso já caiu lá em São Paulo. Aqui dentro é que está a semente, tá? Que aí a gente tem sim o endosperma e o embriãozinho aqui associado. Aqui a gente já está vendo que o feijão, esse sim era a semente, tá? O feijoeiro ele dá um fruto, que é a vagem, e aí lá dentro tem a semente, que é o feijãozinho que a gente come. Veja que só tem o cotilédone e o embriãozinho aqui, protegido por ele. Agora, é muito difícil você ver essa separação e é por isso que a gente tem outras estruturas que são mais visuais para a gente saber se a gente está lidando com uma monocotiledônea e com uma eudicotiledônea. E essas são as características que mais aparecem aí em vestibular. Primeiro, em relação à raiz, que é bem visual. A gente tem nas monocotiledôneas uma raiz fasciculada, ou seja, são vários pequenos fiapinhos, né? Fica parecendo aquela vassoura, né? Tipo, muitos fiapinhos e nenhum tipo de estrutura mais densa. Enquanto que nas eudicotiledôneas a gente tem uma raiz pivotante, ou seja, tem uma estrutura bem rígida, que assemelha ser um caule, tá? Mais rígido e mais complementar, cheio de tecidos, e a partir delas é que a gente vai ter ramificações para o solo, tá bom? Em relação ao caule, a gente vê isso também muito bem claro quando a gente vê, por exemplo, uma palmeira ou com uma cana, onde a gente vai ver um caule sem crescimento em espessura, então ele fica mais fininho e a gente não vê muita largura no crescimento. E a gente não vê crescimento para os lados, geralmente é uma planta com um caule único, uma haste única. Enquanto que nas eudicotiledôneas a gente vai ver um caule com crescimento em espessura e ramificações também, tá bom? Em relação aos feixes vasculares de tecidos de vasos condutores de seiva, né? Estou falando de xilema e floema, no caso das monocotiledôneas é tudo desorganizado. Você vê isso, por exemplo, no hashi, que é feito a partir do bambu, que é uma monocotiledônea. Você vai ver lá embaixo, próxima vez que você for comer japonês, veja isso, tem vários pontinhos, vários furadinhos. Tudo desorganizado, ou seja, ali tem xilema, floema, tudo junto, não há uma organização. Enquanto que nas eudicotiledôneas, não, a gente tem os feixes organizados. Do lado de fora fica transportando seiva elaborada, que é um tecido que consegue se regenerar. Do lado de dentro a gente tem o transporte de seiva bruta, que vai ser um tecido que não tem capacidade de regeneração. Bem sagacidade aí. Em relação à folha também tivemos uma diferença muito clara, então a gente vê nervuras foliares paralelas, então as nervuras da folha elas ficam todas em linhas paralelas, enquanto que a clássica folhinha que a gente conhece com as nervuras ramificadas, essa é o caso de uma planta eudicotiledônea. Se você for olhar uma planta de bananeira por aí, você vai acabar vendo claramente essas nervuras paralelas que não são tão comuns, né? Porque tem menos monocotiledônea por aí do que eudicotiledônea.
E por fim, dá para diferenciar pela flor, que a gente vai ver no caso das monocotiledôneas, são sempre múltiplos de 3 em pétalas, tá? Então 3, 6, 9, 12, 15 e aí vai. Enquanto que no caso das eudicotiledôneas, a quantidade de pétalas são sempre múltiplos de 5, tá? Então a gente vê 5, 10, 15, 20 e aí vai. O que é muito curioso, né, é que tem certas plantas que não vão acabar podendo ser descobertas aqui, porque pode ter um múltiplo de 3 ou de 5, que é o caso do número 15, e a gente ficaria na dúvida, tá? Como biólogos fazem mais para diferenciar, a gente acaba usando muito mais o caule, a raiz e também as nervuras foliares, que essa aqui não tem muito como enganar, e fora que são órgãos que a gente vai ver sempre, né? Quando a gente fala de flores ou de frutos, são coisas temporárias, então acaba dificultando um pouquinho o nosso entendimento e a nossa diferenciação, tá bom? Bom, para a gente fechar agora essa aula de hoje, já que a gente falou da nossa taxonomia, preciso falar da evolução vegetal. É a mesma imagem que está aqui, tá? A gente tem que lembrar então que teve 4 grupos que a gente estudou: Bryophytas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas. A gente estava falando de Bryophytas, era o grupo de planta mais simples, que tinha como novidade um embrião protegido no gametângio feminino, bem como o revestimento de cutina, que passava a permitir que essas plantas dominassem, entre aspas, tá? Então, habitassem, vamos colocar isso, não precisaria colocar aspas, o ambiente terrestre, e a gente vê uma planta ainda muito simples, sem órgãos verdadeiros, e cujo o gametófito é dominante. O que muda com as pteridófitas, que passam a ter vasos condutores de seiva, passam a ter um esporófito dominante e passam a ter órgãos verdadeiros. Até por isso vejo que a gente tem uma diferenciação. Plantas conhecidas como briófitas são chamadas de avasculares, enquanto que pteridófitas, gímno e anjo vão ser chamadas de vasculares. Por quê? Tem vasos condutores de seiva. Lembrando que o grande ganho aqui seriam os órgãos verdadeiros e o crescimento vegetal, por isso o nome pteridófitas. Agora, com o surgimento aqui da semente, a gente vê o crescimento das espermas, gímno e angiospermas, que vão ter o surgimento da semente e também do grão de pólen, que torna essa planta independente do ponto de vista reprodutivo do meio aquático. E por isso a gente vê uma diferenciação, porque a gente vai ter aqui na gimnosperma estróbilo e na angiosperma flor, fazendo com que as suas estruturas reprodutivas fiquem visíveis, e por isso o nome fanerógamas, fanero de exposto, gama reprodução. Então seus órgãos reprodutivos ficam expostos. Diferentes aqui das briófitas e pteridófitas são chamadas de criptógamas, porque as suas estruturas reprodutivas estão escondidas. Cripto vem de escondido. E para a gente fechar, a gente vê as angiospermas com o surgimento aí de flores e frutos, uma grandíssima de uma novidade importante para aí facilitar a polinização e aumentar a reprodução desses vegetais, estou falando das flores, e para facilitar a dispersão das sementes e o desenvolvimento das plantas, estou falando aqui dos frutos, tá bom? Bom, a gente vai então agora em seguida para a aula de número 12, que vai ser a aula que a gente vai falar um pouquinho dos órgãos vegetais em mais detalhes, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!